Olá, pessoal, aqui está a nossa aula de hoje, nosso primeiro tutorial. Nós vamos falar sobre o CTF, o Cadastro Técnico Federal para atividades potencialmente... Eu esqueci meu óculos em casa, cheguei aqui no escritório, sem óculos, estou um pouquinho cega, mas consigo transmitir aí a aula para vocês, tá bom? Bom, pessoal, passei aqui as nossas últimas aulas, estava repassando com a nossa equipe didático, e tem um adendo que eu gostaria de fazer da aula anterior relacionada às atividades de consultoria ambiental, que é muito importante. Mas, provavelmente vocês também viram na faculdade, mas é sempre bom ressaltar, que é a ética sua enquanto consultor. Porque nós vamos lidar com diversas situações na nossa carreira, né? Consultora também como profissional aí dentro de uma empresa, profissional do quadro de uma empresa. Porém, dentro dessas situações, nós vamos ter acesso a dados sigilosos, acesso a informações sigilosas e até informações que poderiam prejudicar uma empresa. Então, cabe a nós mantermos a ética. Pensa como um médico, como um psicólogo. Eles têm a ética deles, né, de não divulgar dados, não contar os casos de um paciente para o outro. Então, até mesmo você vê que para eu utilizar cases, né, da minha trajetória profissional, eu nunca falo a empresa que eu trabalhei, nome, né, não entro muito no detalhe em qual era a atividade, porque nós temos que proteger os dados dos nossos clientes. E nós que lidamos com documentação legal, com documentos sigilosos, não podemos pegar uma informação que é restrita à equipe interna e transmiti-la para pessoas de fora. Então, muita atenção a isso. Não proteja os dados dos seus clientes, não conte casos, mesmo que numa conversa informal, não fale, poxa, eu fui naquela empresa, tem que ver a bagunça, nossa, toda errada com o meio ambiente. Não é a nossa função e você tem que ganhar o respeito do seu cliente e garantir que você tem ética, que você vai proteger os dados da empresa dele, tá? Nós temos informação de produção, nós visitamos linhas de produção, nós sabemos de resíduo, nós sabemos de muita coisa, muitos dados sigilosos, com sigilo comercial, com sigilo industrial. Então, é fundamental mantermos a ética. Inclusive, tem um adendo no contrato que eu utilizo como padrão, que sempre fala da proteção dos dados do cliente e o respeito à ética. Bom, é isso que eu gostaria de contribuir mais um pouco, né, que eu acabei deixando passar na última aula. E agora, vamos falar do nosso primeiro tutorial, o CTF API. Primeiro tutorial, que é um serviço que você pode prestar como consultor ambiental ou dentro de uma empresa, né, como profissional e contratado, fazendo parte do quadro de funcionários, é o CTF do IBAMA. Então, o que é o CTF? Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Ele é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. E o objetivo dele é fiscalização, tá? Ele é aplicável a atividades potencialmente poluidoras, a chamada APP. Por isso, CTF-AP, Cadastro Técnico Federal para atividades potencialmente poluidoras. E também para atividades e instrumentos de defesa ambiental, a chamada AIDA, Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. E ele, esse documento, esse cadastro, ele é obrigatório para todos os empreendimentos que são passíveis desse cadastro técnico federal. E aí, o empresário, né, o gestor, a empresa vai falar assim, e se eu não fizer, se eu não quiser fazer, tá? Bom, se o empreendimento dessa pessoa, se o empreendimento desse gestor, ele é passível do CTF e ele não realizar, né, esse registro, não pagar as taxas, não fizer as submissões de relatórios, que a gente vai ensinar para vocês aqui agora, ele ficará sujeito a sanções administrativas, penais e multas,
tá? Então, ele também fica inapto a ser contemplado a financiamentos bancários e licitações. Bom, pessoal, vamos começar aí um tutorial com uma das atividades que você pode oferecer. Como consultora ambiental, você pode pegar empresas para oferecer esse serviço e também, se você estiver dentro de uma empresa, provavelmente com grande chance de você irá desenvolver essa atividade no seu dia a dia. Então, se você estiver aí fazendo uma entrevista, um processo seletivo para entrar numa empresa e o gestor que te contratar perguntar, você sabe o que é o CTF? Você vai dizer, sim, é claro que eu sei. E você vai aprender o que deve ser feito aqui, agora, comigo. E aí, o gestor, né, o dono da empresa, quem você estiver lidando, ele pode perguntar, e se eu não quiser fazer, né? Se eu não quiser fazer meu cadastro no CTF? Bom, se o empreendimento for passível do CTF e não for realizado o registro, as submissões dos relatórios devidos, etc., a empresa fica sujeito a multas, a sanções administrativas e penais, ou seja, ela pode ser fechada, ter suas atividades interrompidas e também pode ser preso, o gestor responsável. E ela também fica inapta a ser contemplada a financiamentos bancários. Então, isso aí é uma justificativa e um argumento que você pode utilizar. Inclusive, eu já fui procurada, como eu já até falei nas aulas anteriores, por empresários que queriam financiamento pelo BNDES e não conseguiram por não ter o certificado de regularidade. Muitas empresas também precisam desse certificado de regularidade para fornecer produtos e serviços para clientes grandes, né, que exigem essas documentações comprobatórias. E também, não realizar esse cadastro pode prejudicar as parcerias comerciais da empresa, como eu já falei, né? Porque é necessário que uma empresa receptora de resíduo gere manifestos de transporte de resíduo para as empresas geradoras. Então, é uma cadeia. Então, se a empresa geradora precisar desse documento, fizer esse controle e a receptora não tiver, ela vai ser prejudicada nessa parceria comercial. Ela vai ser impedida de declarar a destinação dos resíduos dela. Bom, existem relatórios aplicáveis, submissões de relatórios que são obrigatórias para esses empreendimentos aí considerados de atividades potencialmente poluidoras. E como saber se a atividade em questão da empresa que você está lidando ela é passível desse CTF? Então, aí você vai precisar cumprir 4 etapas básicas, as quais a gente vai ver agora, tá? Primeiro de tudo, reconhecer os documentos. Segundo, fazer uma busca macro pelo FTE. Terceiro, conhecer o processo da empresa. Quarto, fazer o enquadramento, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, como eu vou saber se essa empresa precisa do CTF? Reconhecimento documental. Anota aí, gente, anota passo a passo. Quais documentos eu tenho que analisar? Então, você tem que considerar as atividades que a empresa realmente opera na prática. Mas, uma procura documental tende a ser um excelente começo antes de nos debruçarmos pelas chamadas FTEs. Procure menções por atividades produtivas, prestações de serviço, processos auxiliares, como efluente, resíduos, compra e venda. Então, como que você vai achar? Pelo CNPJ, já falei para vocês nas aulas anteriores, pelo KNAI, né? Aquele KNAI. Eu vou abrir aqui um CNPJ para vocês, ó. Vou compartilhar a tela com vocês, para a gente começar aí a visualizar, e não só eu ficar falando aqui e vocês não vendo nada, só a mim. Olha, compartilhei aqui o CNPJ do Instituto Capacitar. Ó, aqui está o nosso KNAI. Então, é a partir daqui que você vê o que nós fazemos. Olha, nossa principal atividade de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial. Além de tudo, nós preparamos documentos e serviços especializados e outras atividades de ensino. Então, essa é a nossa atividade principal e as nossas secundárias. Então, você vai saber do que a empresa do seu cliente se trata através do KNAI do seu cliente, do KNAI da empresa dele, tá bom? Agora, vamos voltar, então. Então, tá. Então, primeiro de tudo, você precisa saber qual é a atividade do cliente. Então, você vai descobrir através do KNAI. Muito fácil. Você vai pedir aí o documento dele, você vai ver o CNPJ. Também você pode ver o alvará,
né? O alvará de localização, o alvará da prefeitura, e a licença ambiental. Por que na licença ambiental? A licença ambiental vai ter o processo produtivo e as menções dos processos auxiliares que podem ser passíveis de CTF-AP. Então, muitas das vezes, na própria licença ambiental, está escrito lá que a empresa tem que fazer parte do CTF-AP. Então, tá bom, né, gente? Você vai entrar... Bom, pessoal, tem esse site aqui que fala sobre as fichas técnicas de enquadramento, as FTEs, tá? E aí, você pode ver aqui, olha, FTEs por categorias. Ó, o site é o Gov.bama Serviços de Cadastros FTEs. Você vai abrir aqui, olha, vão ter as fichas técnicas por enquadramento. Então, nós vamos clicar aqui em FTEs por categorias. Ó, então, ele vai te dar aqui todas as categorias macro para você começar a buscar a categoria qual você vai enquadrar essa atividade. Olha, indústrias, ó, de vários tipos de indústrias, turismo, transporte. Eu vou fazer aqui uma simulação, por exemplo, para um cliente meu que é uma transportadora. Então, ele vai se enquadrar na categoria 18, transporte. Então, olha, cargas perigosas, ele vai ter esse código aqui, 18.1. No caso desse meu cliente, não são cargas perigosas. Ele faz comércio de resíduos orgânicos. Então, a gente vai procurar, tá? Ó, produtos químicos e perigosos, cargas perigosas. Você vai ver também no CNPJ do seu cliente. Ó, produtos químicos e perigosos. Então, pessoal, aqui nos FTEs vão ter todas as categorias macro. E aí você vai escolher. Então, imagina que eu estou aqui com um cliente que fabrica peças para automóveis. Então, eu vou colocar aqui, ó, indústria mecânica, tá bom? Nessa categoria, cada categoria tem uma ou mais FTEs. Aí você vai clicar na FTE do código que se assemelha mais à atividade. Por exemplo, vamos supor que seja uma empresa que fabrica peças para caminhões. Nesse caso, vamos verificar a FTE das atividades do código 6.1. Então, olha, vou procurar aqui, ó. Fabricação e montagem de veículos rodoviários. Então, esse é o código aqui do meu cliente, 6.1. Então, aqui você vai visualizar o código, aqui vai estar a descrição, e você vai clicar aqui na consulta FTE. Olha, cliquei. Aqui ele vai me dar mais informações sobre essa categoria. Então, olha, ele me fala que é uma indústria de material de transporte, fabricação e montagem de veículos rodoviários. Aí ele me dá o código e ele fala, ó, se deve ser pessoa jurídica, se não aceita pessoa física. Débora, eu já achei a atividade do empreendimento. Posso iniciar o registro? Bom, então, calma, vamos ficar com calma, pois um cadastro de uma atividade feita de forma equivocada pode gerar multas. E já vi algumas multas ocorrerem por conta disso. Então, ainda que você tenha encontrado atividade de imediato, eu te dou aí a dica de procurar outras questões ainda nessa ficha técnica de enquadramento. Então, vamos lá, vamos fazer novamente. Você vai entrar no site do IBAMA, FTEs por categorias. Imagina que o meu cliente aqui, ele está relacionado aí à indústria mecânica. Então, vou acessar a FTE e vou clicar aqui. Aqui que eu quero que você tenha atenção. Você vai verificar a ficha técnica de enquadramento. Então, ele vai detalhar aqui, olha, centenas de atividades. Então, não se apresse, não já vai enquadrando de uma vez. Vamos verificar outros itens antes de você fazer esse enquadramento, para a gente garantir que não haverá problemas, não haverá multas, tá? Então, olha aqui, por exemplo, ele te dá o potencial poluidor dessa atividade, ó, é um potencial poluidor médio. Isso aqui está diretamente relacionado à taxa que essa empresa vai ter que pagar no CTF-AP. Então, vamos lá. O que você vai analisar além
da pesquisa macro que a gente já fez. Você vai verificar o código. O código, aqui em cima, olha, 4-1 é o código. E você vai verificar esse campo aqui, olha, a descrição compreende. Ele vai falar tudo que esse tipo de empresa enquadrada no 6-1 fabrica. Então, ó, máquinas e equipamentos de terraplanagem, tudo. Então, procure. A descrição não compreendem, ó. Então, ele vai falar tudo que não está dentro deste enquadramento. Então, preste muita atenção nesse detalhe. É no detalhe, às vezes, que a gente erra. Essas atividades aqui desse campo de que não compreende são atividades que não são passíveis do CTF-AP. Então, o seu cliente está em dúvida se ele tem que fazer parte ou não. Às vezes você mesmo está em dúvida, né? Porque você não sabe tudo, você não é um almanaque. Então, pesquise nesse local. Então, vamos lá. Voltando, gente. Como saber se a empresa deve fazer parte do CTF-AP? Você vai acionar esse site do Gov, vai vir aqui em FTE por categoria, vai procurar a categoria macro da empresa a qual você está trabalhando, seu cliente. Então, eu dei o exemplo aqui da indústria mecânica. Então, vai ser aqui categoria 4. Vamos para outra. Vamos aqui para a indústria de transporte. Categoria 6. Você vai acessar, ó, fabricação e montagem de aeronaves? Não. Fabricação e montagem de veículos rodoviários? Pode ser. Então, vamos lá. Fabricação e reparo de embarcações? Não, é rodoviária. Você vai acessar o FTE. Aí que ele vai te dar a atividade, ó, fabricação e montagem de veículos rodoviários. Então, você entra no detalhe dessa ficha aqui, olha, consulta FTE. Aqui ele vai te dar uma lista de todas as atividades passíveis, que compreendem, ou não passíveis do CTF-AP. E você vai fazer essa busca detalhadamente. Ai, Débora, mas a empresa está aí na listinha do não compreende. O que eu faço? Então, ela não precisa do CTF-AP? Depende. O que você vai analisar? Você vai dar uma analisada aqui nessa listinha, procurar a atividade da sua empresa, da empresa que você está trabalhando. Se ela tiver um código ao lado, você vai voltar aqui para macro e vai vir nesse código. Por exemplo, aqui está falando, ó, aqui está falando um código 4.1. Então, você vai caçar esse códigozinho 4.1. Tá? Você vai vir aqui, olha. Porque você provavelmente procurou no código errado. Mas se ela não tiver nenhum código do lado dela, é porque, sorte do seu cliente, ela não é uma atividade passível do CTF-AP. Então, gente, esse é o primeiro passo para realizar o enquadramento inicial da empresa, né? Que é buscar aí o enquadramento da FTE. E o que é FTE? Ficha técnica de enquadramento. Ela norteia a quem se aplica ou não o cadastro técnico federal. E também outra questão que auxilia o enquadramento é que em algumas fichas técnicas, em alguns enquadramentos, eles mesmos listam os KNAIs que são passíveis de FTE. Eu vou procurar aqui para vocês para ver se tem algum. FTE com lista por KNAI. Ó, aqui, olha, ele já te ajuda, olha, ele já coloca o KNAI. E você pode utilizar o KNAI também como uma busca de enquadramento. E aí vai mais certeiro ainda, né, que é por KNAI. Ótimo, gente. Então, qual é o segundo passo aí para você realizar a análise de categoria que eu falei para vocês? Primeiro de tudo, era fazer a pesquisa das FTEs, né, o reconhecimento documental. E aí o próximo passo é conhecer o processo da empresa. É entrar na empresa, é analisar cada etapa. E aí que você entra, né, no processo, e aí que é muito bacana, porque você como consultor, como profissional, como profissional contratado, você aprende muito mais, amplia muito mais seus conhecimentos e se envolve mesmo no processo produtivo de uma empresa.
Então, conversa com o gestor, conversa com o supervisor, com os operadores, alguém que domine o processo, seja designado ali para te acompanhar. E aí você observa, você pode pegar documentos também da empresa, por exemplo, o fluxograma do processo, instruções de trabalho, se ela tiver, foi uma empresa que tiver um sistema de gestão estruturado, instruções de trabalho, procedimentos, analise a documentação da empresa, tá? Imagina que seja uma empresa que gera um efluente industrial, um efluente industrial, né? Como é que ocorre o tratamento desse efluente? É dentro da empresa, nas imediações da empresa? Ou é terceirizado? Vem um caminhão aqui, coleta esse efluente, leva para algum lugar para dar o destino adequado, o tratamento adequado? Então, analise o processo. Como você vai realizar a análise desse processo? Alguém pode ser designado para andar com você pela empresa e te explicar o passo a passo dessa produção. Você pode pegar a documentação, pegar as instruções de trabalho, as ITs, chamadas ITs, as POPs, procedimentos operacionais padrão, os fluxogramas de processo e analisar cada item aí com o seu olhar de gestor ambiental, de profissional de meio ambiente, buscar aspectos e impactos ambientais e buscar aí se a empresa gera um efluente, se a empresa tem algum risco. E aí, você sabendo desses processos, você vai voltar lá nas FTEs e vai verificar cada processo da empresa se ele é passível de cadastro. Por exemplo, se o tratamento é feito no mesmo estabelecimento, né, como eu já falei, se o tratamento de um resíduo é feito no mesmo estabelecimento, se ele permanece ali, ele vai ter um enquadramento. Se a empresa tem um serviço terceirizado, né, de tratamento de efluente, ele vai ter um outro enquadramento. E você também pode abrir um FTE para verificar que atividade vai estar lá. Você pode abrir um FTE para verificar que atividade pode estar lá. Então, vamos lá. Vamos novamente. FTE por tema. Vamos aqui no FTE por categoria. Você pode fazer várias pesquisas. Vamos lá, FTE por categoria. Então, vamos seguir aqui o nosso exemplo de uma empresa que fabrica e monta veículos rodoviários, por exemplo, tá? Então, você chegou aqui ao 6.1, né? Você verificou que ela fabrica e monta veículos rodoviários. Então, ela se enquadra aqui no 6.1, o potencial poluidor dela é médio. E vamos procurar aqui a atividade dela bem descritinha, tá? Então, aqui, olha, eu vou até fazer uma busca por palavra, ó, veículos rodoviários, ó. Achamos aqui, ó. Ó, fabricação e enrolamento, não é esse. Recuperação de motores rodoviários. Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários. Chegamos aqui, olha. Ah, imagina que é uma empresa que fabrica automóveis. Então, chegamos, ó. 6.1, a descrição compreende. Só que você verificou aí no processo interno da empresa que ela também faz o tratamento dos efluentes industriais dela. Então, vamos fazer uma pesquisa aí sobre os tratamentos. Ó, tratamento de efluentes industriais no próprio estabelecimento industrial gerador dos efluentes. Compreende, então ela vai estar aí no 6.1. Aqui embaixo, na listinha de classes e subclasses, ele te dá a classificação por KNAI para facilitar o seu trabalho. Então, mas imagina que você pega aí dois códigos, né? A fabricação, né, dos caminhões, dos veículos, e também um tratamento de resíduos industriais. Você vai ir para outra classe. Você vai enquadrar essa atividade em duas classes. Olha aqui. Você vai voltar lá para a lista macro e você vai procurar, olha, serviços de utilidade, onde ele fala, olha, tratamento e destinação de resíduos industriais. Você também vai utilizar essa classe. Vamos dar uma olhada nessa ficha, desse enquadramento. O potencial poluidor dele ainda assim é médio. Então, não vai aumentar aí o valor
da taxa de controle de fiscalização ambiental que ele tem que pagar. Então, gente, essa taxa, né, que você vai gerar no sistema, ela é definida por 2 fatores. O potencial poluidor da empresa, né, e também o porte econômico da empresa. Então, nesse caso, desse exemplo que a gente utilizou, o potencial poluidor é médio, então ele não vai pagar a maior taxa. Uma vez enquadrado o seu cliente, você fez lá todas as análises, conheceu um pouco do processo dele, entendeu do que se trata, fez o enquadramento, fez a inscrição dele, né? Você será gerado um login para esse cliente, tá? Pode acontecer também, gente, isso já aconteceu comigo, do cliente já ter feito isso, já ter um login, mas ele não ter acesso a isso. Aí é uma dor de cabeça para o consultor, porque você tem que solicitar uma recuperação de senha, caçar esse login dele, tá bom? Entrar em contato aí com o suporte. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Digitei aqui no Google CTF IBAMA Login, muito simples, já abriu. E ele vai pedir aqui o CPF, CNPJ e a senha. E for a primeira vez que você for fazer isso para o seu cliente, você vai entrar aqui em cadastre-se. Se o seu cliente já tiver, você vai entrar e esqueceu a senha. No cadastro, você vai fazer os cadastros técnicos federais, você vai fazer o CTF-AP ou CTF-AIDA, dependendo do tipo de atividade do seu cliente. E se seu cliente já tiver cadastro, já pagar a taxa tudo certinho, e você quiser apenas emitir o certificado de regularidade, você vai vir aqui, certificado de regularidade. Ó, certificado de regularidade. Você clica aqui e faz o login para emitir o seu certificado de regularidade. De qualquer maneira, você tem que ter esse login. Eu vou fazer aqui um login de um cliente meu, vou ocultar as informações dele só para mostrar para vocês como que é o sistema. Bom, pessoal, esse aqui é o sistema, tá? Eu vou ocultar aqui as informações do cliente. Mas, olha, ele me dá aqui o acesso a senhas de subsistemas, adicionar senhas, certificação digital, certificado de regularidade, é aqui que você emite esses certificados de regularidade. Comprovante de inscrição, o cliente pode solicitar, às vezes, para uma empresa esse comprovante de inscrição para ela garantir que ela está fazendo o que ela tem que fazer dentro do sistema, né? Ela está de acordo com essa legislação ambiental. Você pode, né, fazer esse comprovante de inscrição. Aqui são os relatórios para ato declaratório ambiental, agrotóxicos, mercúrio, em caso as empresas realizem isso, elas têm que fazer esses relatórios. Protocolo de Montreal, o RAP é para toda empresa que está dentro do CTF-AP, toda, independente da atividade dela, se ela está dentro do CTF-AP, ela tem que fazer o RAP, a gente vai ter um módulo de RAP ensinando vocês a fazerem esse relatório. E esses demais relatórios é devido, né, à atividade da empresa, né? Se ela lidar com agrotóxico, ela tem que fazer um relatório dela de agrotóxico. Aí a sua atuação vai ser de acordo com a atividade dessa empresa. Relatório de detergentes. A gente vai ter um módulo só de RAP. É aqui dentro que a gente faz esse módulo, tá bom, gente? Então, o que você vai fazer? Uma vez que você enquadrou seu cliente, se cadastrou no sistema, ou então recuperou senha, né? Se o cliente já tinha esse cadastro, mas não tinha senha, isso já aconteceu comigo, você tem que aí fazer o passo a passo que o próprio sistema te dá de recuperação de senha. Você está aqui dentro do cliente, então tá. Dentro do sistema. Você vai mexer em quê? O que você vai mexer aqui? Imagina que você fez uma consultoria para o cliente e o seu serviço é mexer no CTF-AP dele. Então, você vai enquadrá-lo, vai criar um login para ele, e a sua função é vir aqui em financeiro e emissão de boletos. Ó, você vai emitir os boletos do ano inteiro para o cliente de uma vez e vai enviar para ele. Então, ó, ciente. Então, você vai vir aqui, no caso dessa empresa, olha, o potencial poluidor dela é médio e ela tem que pagar o valor de R$ 2.300. Então, você vai aqui, olha, emitir boleto.
emitir boleto. E ele vai te dar de todos os trimestres do ano. Então, são 4. Então, de 3 em 3 meses, essa empresa tem que pagar R$ 2.318,69. E você, como gestor responsável pelo CTF-AP dessa empresa, você vai vir aqui e emitir os boletos para eles e enviar para o pagamento. E você também pode anotar aí no seu controle interno, de 3 em 3 meses, relembrar o cliente de pagar. E aí, uma vez que ele paga o boleto, você vai. Aqui eu já emiti esses boletos, tá, gente? Desse cliente. Não tem como eu emitir novamente. Já foram emitidos. Mas você vem aqui em financeiro, emissão de boleto da taxa de controle da fiscalização ambiental. Uma vez um cliente meu até brincou: Meu Deus, estou sendo fiscalizada, tem que pagar para isso. Sim, você tem que pagar para isso. Então, você vai emitir aqui as parcelas, emitir os boletos, vai reemitir boletos. Ó, esse cliente aqui, ele pagou tudo certinho, está tudo pago, não tem nada devendo. Um certificado de regularidade. Você vai vir aqui no cadastro técnico, no menu cadastro técnico, e vai emitir um certificado de regularidade. Aqui vai estar o nome da empresa e dizendo que ela está regular com CTF-AP. Ela está com o seu cadastro em dia, que ela lançou os relatórios que ela tinha que lançar, então, dependendo da atividade dela, ela tem que lançar o ato declaratório ambiental, tem que lançar relatório de agrotóxico, mercúrio, organismos geneticamente modificados, protocolo de Montreal, relatórios detergentes ou o RAP, que é obrigatório para toda empresa. Então, se ela não lançar o RAP, ela não vai ter o certificado de regularidade dela, ela não vai estar em dia com essa legislação, ela não vai poder enviar esse certificado de regularidade para os clientes dela, para dizer que ela está em dia com legislação ambiental. Então, você vai emitir esse certificado de regularidade, você vai vir aqui imprimir e vai enviar para a empresa. Veja bem, esse certificado ele dura apenas 3 meses, que é trimestral, que é quando deve ser pago a taxa de TCFA, taxa de controle de fiscalização ambiental. E dentro desse serviço online do IBAMA, dentro dessa atividade online do IBAMA, você tem que emitir boleto, pagar taxa, emitir certificado de regularidade. Você também pode emitir comprovante de inscrição. Isso é importante porque algumas empresas só homologam prestadores de serviço, fornecedores, mediante esses comprovantes de inscrição, mediante a esse certificado de regularidade. Então, imagina que não é um cliente seu, mas é uma empresa que você trabalha. Trimestralmente, você tem que fazer esse controle de documentação legal. Você tem que vir aqui e emitir esses controles de certificados de regularidade, esses comprovantes de inscrição, porque os seus clientes, os clientes da empresa vão ficar te solicitando, e se bater uma fiscalização ambiental, você tem que comprovar isso também. E também, além de tudo, para manter o seu cadastro ativo, além de pagar as taxas trimestralmente, o que varia de acordo com a taxa? O potencial poluidor. No caso dessa empresa, o potencial poluidor é médio, a taxa dele trimestral está em torno de R$ 2.300. Então, isso é importante também você falar para o seu cliente, que vai ter essa taxa, que vai ter esse gasto para ele. Então, R$ 2.300, 4 vezes ao ano, é um valor considerável para uma empresa, né? Então, e você vai fazer aí o relatório anual de atividades potencialmente poluidoras, né? Até março, todo ano, eu vou ensinar para vocês como fazer no próximo módulo. Essa é a carinha do sistema, para quem não conhece. E hoje vocês aprenderam a mexer aí, a utilizar, a fazer um cadastro de CTF-AP. Meus parabéns, um ótimo trabalho para vocês. Espero que vocês consigam pegar muito cliente, entrar em uma empresa e colocar muito em prática isso que vocês aprenderam hoje. Então, recapitulando, gente, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos a enquadrar uma empresa no CTF-AP.
Como descobrir se essa empresa é ou não passível dessa taxa de controle ambiental, desse cadastro no CTF-AP, através da pesquisa pelos FTEs? Que vocês têm que entrar na empresa, conhecer minimamente o processo delas, nem que seja à distância, nem que seja documental. Esse serviço vocês podem fazer à distância. Pode ser através da conversa com o gestor, uma análise documental, tá? Ou visita mesmo técnica, se assim vocês julgarem procedente. Nós aprendemos como é a carinha desse sistema e o que você tem que fazer dentro desse sistema, você sendo gestor do sistema de CTF-AP da empresa. Então, você vai entrar lá, você vai emitir as taxas, são 4 taxas a cada trimestre, você paga uma taxa, e essa taxa vai variar de acordo com o potencial poluidor da empresa, de acordo com o enquadramento que ela receber lá no FTE, lá na primeira etapa. Então, a taxa pode variar de acordo com o potencial poluidor da empresa e também com o porte da empresa, né? Se ela é médio, grande porte, aí porte vai variar de acordo também com o enquadramento fiscal dela. E aí, você vai emitir essas taxas, vai mandar para o seu cliente, pode ficar relembrando ele, e fica aí você na sua incumbência de a cada 3 meses, renovar o certificado de regularidade dessa empresa. E assim ela vai comprovar para a fiscalização ambiental, para os clientes dela, que ela está de acordo com o enquadramento dela enquanto atividade de potencial poluidor do meio ambiente. E você, como consultor que estiver aí procurando trabalho, você pode fazer a sua pesquisinha de empresas da sua região que você gostaria de atender, verificar os quinais dela, a atividade dela, se ela está passível de cadastro, e bater lá na porta delas e informar essa obrigação legal que ela tem e talvez ela nem saiba. Bom, gente, é isso. Essa foi a nossa aula de CTF-AP. Espero que vocês tenham aprendido. Um abraço e até a próxima.